Oi, pessoal, tudo bom? Meu nome é Ivna e hoje eu vou introduzir o conteúdo da primeira aula de biologia. Nós vamos ver na aula de hoje estrutura e fisiologia celular e logo após divisão celular, porque são dois conteúdos complementares. No primeiro slide, nós temos alguns tópicos sobre a célula. E antes de falar sobre o conteúdo do slide, eu gostaria de ressaltar a teoria celular, que ainda não tinha ouvido falar, se consiste em basicamente 3 pontos, que é o primeiro ponto. Todos os seres vivos são formados por células e estruturas derivadas de células. Ou seja, nossos tecidos são um conjunto de células, nossos órgãos são um conjunto de células, tudo é derivado de célula. O segundo ponto é que nas células são realizados processos fundamentais para os seres vivos. São unidades funcionais e fisiológicas. Ou seja, todas as nossas atividades metabólicas funcionam através de células. E o terceiro ponto é que todas as células se originam de outras pré-existentes. Uma célula, para ela existir, ela precisa ser derivada de outra, sabe? E, bom, indo para o slide agora, a célula é a menor unidade funcional dos seres vivos. Por exemplo, você pega o conteúdo de uma célula, que temos aqui alguns exemplos. A mitocôndria. Mitocôndria isolada não tem vida. Um ribossomo isolado não tem vida. Um centríolo isolado, não tem vida. Mas o conjunto da célula tem vida, entendeu? E ela realiza as atividades. Todas as células são revestidas por uma membrana chamada membrana plasmática, que nós vamos ver no próximo slide. A membrana plasmática ela tem como função revestimento celular. Ela reveste e delimita o espaço funcional da célula. Todas as células são revestidas por membrana plasmática. A célula vegetal também possui a membrana plasmática, apesar de também ser revestida por uma parede celular. Além da função de revestimento, ela é responsável pela troca de substâncias e comunicação celular. É através da membrana que substâncias entram e saem das células. E elas entram e saem através das proteínas de membrana e as balsas lipídicas. Não é um conteúdo que nós vamos abordar nesse curso, mas é importante que vocês tenham essa informação, que as proteínas, elas entram e saem através das proteínas de membrana e das balsas lipídicas. A membrana é composta por fosfolipídios e a cauda desses fosfolipídios é composta por ácidos graxos. Justamente por ser composta de ácidos graxos, essa parte é apolar. E a parte externa, a cabeça, entre aspas, dos fosfolipídios, são polares, porque tanto o meio externo quanto o interno da célula têm em sua maioria a composição água. E eles precisam dessa característica de ser polar. É entre os fosfolipídios que ficam as proteínas de membrana, as balsas lipídicas e etc. Como vocês podem analisar na foto, a membrana ela é bicamada, ela é composta de 2 camadas de fosfolipídios que ficam em posições opostas, né? A cabeça, entre aspas, dos fosfolipídios, ela fica virada para o meio externo da célula, enquanto a cauda de ácidos graxos ela fica virada para o fosfolipídio da segunda camada, formando assim a bicamada da membrana plasmática. O citoplasma é tudo que se encontra entre a membrana plasmática e o núcleo. Eu coloquei na foto do slide uma célula e vocês podem ver que tem uma setinha apontando para o citoplasma, que é justamente toda essa parte azul que a célula está inserida. Óbvio que isso foi colorido artificialmente só para ilustrar. Enfim, a função do citoplasma é armazenar substâncias químicas fundamentais para a manutenção da vida. Essas substâncias ficam no citoplasma e quando a célula precisa, ele as utiliza. E também o citoplasma é o que dá a sustentação da célula. A membrana plasmática reveste e o citoplasma preenche as células, digamos assim. Então, agora a gente chegou na parte do núcleo. É um pouco mais complicada. Eu peço que vocês prestem um pouco mais de atenção nessa parte, porque tem mais conteúdo. Eu não coloquei muita coisa no slide justamente para não assustar com relação às informações, mas eu vou tentar explicar para vocês de uma forma bem simples que dê para entender direitinho, tá? Bom, o núcleo, ele é o centro de controle de atividades da célula. Além de armazenar o material genético, né, o DNA, ele controla tudo o que acontece na célula. Ele é revestido. Na foto, tem uma foto aí, eu não achei um desenho bom que desse para explicar o que eu queria, sabe? Mas eu acho que vai dar para entender o desenho que eu coloquei. Essa parte roxa que tem a setinha apontando
é o carioteca. Carioteca ou envelope nuclear é como chama a parte que reveste o núcleo da célula. Como vocês podem ver na foto, essa parte roxa é como se fosse a camada externa da membrana. Eu falei para vocês, na parte de membrana plasmática, que a membrana ela é bicamada, certo? Existe uma diferença entre bimembrana e bicamada. Uma membrana é bicamada por si só. Quando é bimembrana, são 4 camadas. O núcleo, ele tem bimembrana. Não dá para ver direito na foto, mas pronto, digamos que esse contorno preto que está na área verde, digamos que esse contorno preto seja a parte externa da membrana, que fica em contato com os ribossomos e o retículo endoplasmático rugoso. Né? Tem uma seta ali apontando o número 7, tem escrito REG, que é retículo endoplasmático rugoso. A parte externa da membrana, que é essa parte preta, contorno preto, digamos assim, é o que fica em contato com os ribossomos, onde se localizam os poros e fica em contato também com o retículo endoplasmático rugoso. A parte interna é a que fica em contato com o nucleoplasma e a cromatina. O núcleo, ele tem uma separação entre as camadas, chamada região perimembranal, que é justamente uma divisão entre uma camada e outra, certo? Como vocês podem ver na foto, a setinha de número 3, ela aponta para poros. Esses poros, eles têm um complexo, que pode ser chamado de complexo do poro, que seleciona as moléculas que entram e saem do núcleo. Esses poros, eles estão aí justamente para que ocorra essa troca de substância. Vocês podem perceber também que a carioteca, ela não é totalmente fechada, justamente para que isso aconteça, para que ocorra a passagem de substâncias, as proteínas entram e saem do núcleo com tranquilidade, certo? Os poros são para isso, para que as proteínas entrem no núcleo e saiam. Vocês estão vendo aí na imagem também vários risquinhos rosas, escuros, num pink. Esses risquinhos têm uma seta apontando e é a cromatina. Eu não sei se vocês chegaram a ver isso no ensino médio, mas eu vou dar um pequeno, grande resumo sobre isso agora, certo? Cromatina são filamentos de DNA associados a proteínas. São as cromatinas que formam os cromossomos. Existem 2 tipos de cromatina, a heterocromatina e a eucromatina. Eu vou agora dar uma explicaçãozinha de leve da diferença entre as duas, certo? A heterocromatina, ela é uma forma mais condensada, mais compactada de cromatina. Ela é também conhecida por carregar genes inativos. Ela se localiza na extremidade do cromossomo, certo? E a eucromatina, ela não é tão condensada. Ela permite a replicação e a transcrição do DNA. Pra vocês terem noção, a heterocromatina, ela existe em menos de 10% no DNA humano. E a eucromatina é responsável pela maior parte, né, que é mais de 90%. E na eucromatina se encontram os genes ativos, por exemplo, a cor do cabelo, a cor dos olhos. Vocês podem ver aí na foto que eu coloquei também, que dá para ver direitinho a forma da cromatina. A eucromatina, ela é mais fácil acesso e a heterocromatina, ela é mais enroladinha, né? É aqui o segundo estágio, né, que tem os diferentes estágios do cromossomo. Aqui o segundo estágio, ele está se condensando para que ocorra a divisão celular, que eu vou explicar mais para frente. E no último estágio é o cromossomo duplicado, que ele está muito condensado, está extremamente condensado, certo? E quando o cromossomo ele está assim, duplicado de parzinho, ele é chamado de cromátide.
certo? E tem uma informação importante. Cada uma dessas cromátides, no caso um par de cromátide, elas têm material genético idêntico. Então elas são chamadas de cromátides irmãs, certo? O que contém uma contém outra, são idênticas. Aqui, como vocês podem ver, essa mancha roxinha que tem a seta de número 4 apontando para ela é o nucleolo. O nucleolo, ele é responsável pela produção de ribossomos e nele tem uma grande quantidade de RNA ribossômico e de proteínas. Nós não vamos ver esse conteúdo nesse curso, porque é um conteúdo universitário, mas é sempre bom vocês terem essa informação. Dentro do nucleolo ocorre a produção dos ribossomos e tem uma grande concentração de RNA ribossômico e de proteínas, certo? O nucleoplasma é o plasma da célula, só que dentro do núcleo, certo? Ele existe para preencher o espaço entre as estruturas que existem dentro do núcleo. Entre a cromatina, entre o nucleolo, certo? É para isso que ele serve. Aliás, vocês podem ver que tem algumas setas que tem uma seta apontando para ribossomos. E a membrana nuclear, a parte externa da membrana, ela é uma continuação do retículo endoplasmático. E tem uma grande quantidade de ribossomos no retículo endoplasmático. Então, como é uma continuação na camada externa, é isso que acontece. Vários ribossomos ficam do lado de fora do núcleo, digamos assim.